Olá, está começando o programa Análise Direta aqui dos estúdios de São Paulo, para o Brasil todo e mais 55 países, com um assunto que interessa a todos, sobre a saúde do coração. Você sabia que nos dias frios aumenta a possibilidade, em média, 30% das incidências de infarto e AVC? E que o infarto, AVC e arritmias cardíacas são doenças cardiovasculares responsáveis por mais de 3 milhões de óbitos. Isso foi entre os anos de 2004 e 2013, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Para falar sobre esse órgão tão importante para o corpo humano, está aqui hoje o cirurgião cardiovascular com atuação nos principais hospitais aqui da capital paulista, o HCOR, Hospital Sírio-Libanês e o Einstein, editor de inúmeros livros, coordenador do curso de medicina da Unilago de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Dr. Edmo Atif Gabriel. Tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo. Muito obrigado. Vamos explicar primeiro por que no frio aumenta tanto a incidência assim, de doenças cardiovasculares? Existem dois aspectos importantes em relação ao frio. Primeiro, as pessoas tendem a fazer mais atividade física no frio e muitas vezes essas pessoas não sabem a real condição do seu coração. Elas não estão fazendo regularmente um check-up, acabam se encorajando a fazer atividades ao ar livre, expostas ao frio, que muitas vezes é intenso, dependendo da cidade ou até do país. Isso é um fator que vai levar a uma sobrecarga direta do coração. Além disso, nós sabemos que o frio por si só já provoca um fechamento natural das artérias. Se a gente ficar, por exemplo, muito exposto ao frio, se colocar a mão numa água muito gelada, os vasos sanguíneos, por uma resposta fisiológica do organismo, eles vão fechar. Agora, se essa pessoa já tiver um grau de obstrução, um entupimento prévio e não sabe e fica exposta ao frio, as suas artérias vão fechar pela exposição ao frio, só que isso se soma ao entupimento prévio. E aí pode acontecer, inclusive, um evento fatal. A pessoa pode realmente ter um colapso e morrer subitamente, seja por um infarto, seja por um acidente vascular cerebral, que é o conhecido AVC. Gente, não é também por causa da circulação também sanguínea fica meio deficiente, podemos dizer assim, no frio? Diminui? A circulação sanguínea, em função desse fechamento das artérias, os nossos tecidos, os nossos órgãos, tendem a ter um fluxo reduzido. Isso faz até com que o organismo, e aí o coração principalmente, tenha que trabalhar mais, tenha que se sobrecarregar para tentar compensar isso. Só que se o coração for sadio, essa sobrecarga não causa tantos problemas. Num coração que tem lesões e eventualmente a pessoa não faz um check-up, não sabe que tenha algum problema, essa sobrecarga que é necessária no frio, esse aumento de metabolismo, sobrecarrega excessivamente o coração e o indivíduo pode ter um evento fatal. Pois é. É verdade que as mulheres têm mais tendência... São as mulheres ou os homens? Agora eu já esqueci. Eu sei que um dos dois tem mais tendência a ter problemas do coração do que o outro. É o homem ou a mulher? Não, em geral, as mulheres elas estão um pouco mais suscetíveis, até pela questão anatômica. O coração da mulher, na maioria das vezes, é menor do que o do homem. Então, a capacidade de tolerância, de suportar essa sobrecarga por parte da mulher é menor. O calibre das artérias, o diâmetro das artérias, nas mulheres, pelo fato do coração ser menor, o calibre das artérias também é menor. Então, a capacidade do coração feminino de suportar essa sobrecarga é um pouco menor. Exceto, claro, se for uma mulher que seja uma atleta, uma jogadora de vôlei, de futebol, que está muito condicionada. Mas, se considerar a média das mulheres, é um coração um pouco mais exposto. E também, se acometer a mulher na fase da menopausa, em função da baixa hormonal, a mulher fica mais exposta ao risco cardiovascular. Se isso acontecer no frio, que é quando naturalmente há uma sobrecarga do coração, isso pode ser pior. E por que tem essa relação entre a menopausa, os hormônios, a menopausa e o coração? Porque na menopausa nós sabemos que os hormônios femininos, eles naturalmente diminuem, a produção desses hormônios cai. Tanto que a mulher vai passar por vai ter alguns sintomas que são manifestações da carência hormonal. O calor excessivo, a irritabilidade, alterações de humor, de sono e assim por diante. Então é um período onde as glândulas que produzem esses hormônios femininos
diminuem a sua produção. É uma fase de uma diminuição, de um metabolismo mais lento por parte dessas glândulas. Só que esses hormônios eles são essenciais para gerar mais fluxo sanguíneo, para produzir mais energia, mais calor, mais trabalho para o coração, para auxiliar o coração no seu trabalho diário. Diante da redução da produção desses hormônios, o coração naturalmente da mulher fica mais suscetível. Então essa é uma fase que nós cardiologistas temos que tomar muito cuidado com as pacientes para que elas não tenham nenhum evento ou saibam como fazer academia, a quantidade do que podem fazer, para que não haja nenhum susto, nenhum sobressalto inesperado. Pois é, já que você falou em academia, né, muita gente costuma ir mais à academia no frio, né, porque já está se preparando para o verão, para ficar magrinho no verão, os homens, no caso, ficar mais fortinhos, né? Qual é o jeito certo e qual é o limite que a pessoa pode ir na academia para não sobrecarregar o coração? Primeiramente, o paciente, a pessoa como um todo tem que ser avaliada por um cardiologista, fazer os exames periódicos, ter uma periodicidade no consultório, porque para cada indivíduo o cardiologista consegue, por meio dos exames clínicos periódicos, os exames de imagem, determinar a capacidade cardiorrespiratória dessa pessoa. Então, os exames nos auxiliam a dizer assim, olha, tal pessoa deve ter uma frequência cardíaca máxima no exercício de 140, outros podem trabalhar com 160, porque os exames vão nos apontar, olha, a partir de tal frequência cardíaca, o seu coração já não trabalha com conforto, ele já está tendo alterações de sobrecarga excessiva. E aí a gente diz para a pessoa, olha, faça exercícios ou procure uma academia, converse com o seu orientador na academia, para que você faça exercícios que te levem a ter um batimento de no máximo tanto. Se extrapolar esse valor, a gente sabe que está violando a capacidade fisiológica do indivíduo. Então, em média, é aquela questão tradicional, 2 a 3 vezes por semana, 1 hora, 1h30, é o padrão para todo mundo. Uhum. Mas, como você colocou, a gente sabe que as pessoas buscam algo a mais, né? Um emagrecimento mais rápido, um preparo maior do corpo, então é importante ter essa avaliação prévia. É por isso que as academias sérias, né? Quando a gente vai fazer matrícula, tudo, é obrigatório fazer esses exames, né? Os exames de saúde, né? Sem dúvida, sem dúvida. Para ver o coração, para ver a pressão, essas coisas. E isso é muito importante, né? É essencial porque a gente vê aí, invariavelmente, em alguma mídia, sempre tem algum caso ainda, nos dias atuais, de alguém que, ou praticando algum esporte, seja na academia ou fora, teve algum evento súbito fatal. Então, isso obrigou com que as academias tivessem essa preocupação e recomendassem mais contundentemente a procura do cardiologista. Pois é, se a pessoa for procurar uma academia que de repente não exija isso, é melhor evitar? É melhor evitar, né? Porque nenhum tipo de atividade física é isento de risco, não só risco cardíaco, como eventualmente um risco até nas articulações, que é uma sobrecarga articular, ortopédica também. Então é importante a pessoa ter essa avaliação prévia do cardiologista principalmente, para saber até onde ela pode chegar, que tipo de atividade ela pode fazer. Até porque hoje existe uma gama tão grande de modalidades de atividade física que é importante discutir previamente se pode, se não pode, com que intensidade, com que frequência. E também a pessoa tem que ir devagar, não é, doutor? A pessoa tem que se condicionar. Esse termo condicionamento, na verdade, ele é esse devagar que você falou. Todo organismo ele tem capacidade para se aprimorar em termos de resistência, em termos de velocidade, em termos de ganho de massa e assim por diante. Mas isso não pode ser num intervalo curto de tempo. Então é essencial que haja um condicionamento, haja um incremento progressivo de carga, de peso, de intensidade, para que a pessoa possa atingir o seu objetivo e não tenha nenhum problema para o seu coração. Eu estava falando aqui, eu estava me lembrando, uma época eu fazia muito spinning. Eu estava bem condicionada, já fazia bastante. Essa aula de spinning exige muito do coração, né? Muito. E teve uma dessas aulas que uma aluna desmaiou. A gente estava no meio da aula, só viu o professor correndo para o fundo da classe, da sala, passou né? Correndo. E disse que ela só caiu para trás. Aí eu queria que a senhora me falasse assim, quais são os sintomas, né? Se a pessoa estiver fazendo um exercício físico e começar a sentir, para ela diminuir, parar, né? Chamar um professor.
Nesse caso, por exemplo, o spinning ilustra bem, porque é uma atividade que exige uma aceleração do coração. É uma atividade de impacto muito grande, uma velocidade muito grande, uma intensidade grande num intervalo muito curto. E num ambiente de uma certa tensão. Geralmente é música alta, muitas pessoas ao mesmo tempo, aquele clima de equipe, né? Aquele clima de muita intensidade, muita energia. E isso emocionalmente também faz com que o coração, além da sobrecarga mecânica, também haja uma... O ideal é que realmente a pessoa, ao sentir que o seu coração está acelerando a ponto de já começar a gerar tontura, ou embaçamento da vista, ou uma sensação de náusea, ou eventualmente uma fisgada, um desconforto no peito, uma falta de ar que está acima do normal, quer dizer, a pessoa não está conseguindo se manter, ela deve parar, avisar o professor, porque se ela extrapolar, ela pode ter eventos que a gente não imagina. Ela pode ter uma arritmia fatal, ela pode eventualmente infartar, dependendo do histórico prévio dessa pessoa. Ela pode ter um derrame cerebral, que é o AVC. Nossa, ela bem pode, perigoso, hein? sim, são situações que a gente não pode subestimar, não. Que mais que pode acontecer? Ela pode ter derrame cerebral, arritmia, ela pode desmaiar, ela pode ter infarto do coração. São sintomas que às vezes a pessoa... Porque quem faz spinning não necessariamente são pessoas completamente saudáveis. Muitas vezes são fumantes que fazem, muitas vezes são pessoas já mais obesas, muitas vezes são pessoas diabéticas, hipertensas e que não estão bem avaliadas para essa atividade. Então o spinning, por exemplo, não é uma atividade para se fazer como linha de frente. O condicionamento que você comentou anteriormente exige aquele trabalho gradual, um pouco de esteira, um pouco de musculação, para depois atingir uma atividade como essa. Verdade, e acho que até deveria ter um critério, né? É que não dá para ter esse critério, as academias são geralmente lotadas, né? Mas deveria ter um critério assim, de seleção, de falar, sei lá, na hora do exame, né? Na hora de se fazer o exame, que fosse informado para o aluno, olha, você só não pode fazer tais e tais e tais exercícios agora, né? Talvez criar uma espécie de um protocolo de seletividade, Sim. Ou seja, direcionar melhor, porque a academia, a pessoa chega... Uma pulseirinha, vamos supor. Exatamente. Né? Eu acho que essa avaliação, trazer essa recomendação do cardiologista, colocar na entrevista com o médico exatamente o que a pessoa pretende fazer, porque muitas vezes a pessoa na consulta com a gente, com o cardiologista, olha, eu queria fazer exames para fazer academia. O cardiologista também tem que ter essa sensibilidade de averiguar com a pessoa quais atividades que a pessoa pretende fazer. Porque a academia hoje é muito ampla, a pessoa pode fazer natação, pode fazer... Hoje existem lutas marciais que existem também e que são muito interessantes para o preparo físico, mas tem seu risco. Tem risco também? Tem seu risco, porque são de alto impacto, são de contato corpóreo, de golpes. Quais são as mais perigosas? Geralmente essas lutas marciais, né? Essas Muay Thai, boxe, essas lutas exigem um contato corpóreo maior e tem que ter um preparo físico até para suportar as agressões, a aceleração do coração que vai ser contínua durante toda a atividade. A aula de boxe, por exemplo, é bem intensa, né? Sem dúvida. Então seria interessante. Eu fiz uma aulinha na academia. Por isso que é importante que na entrevista com o cardiologista a pessoa passe exatamente em detalhes. Olha, eu pretendo fazer na academia ou quero chegar à possibilidade de fazer tal atividade. Aí o cardiologista certamente vai poder graduar isso e acompanhar e liberando paulatinamente. Olha, agora você começa com esteira, depois, 2 meses depois, eventualmente, a pessoa está melhor condicionada, agora libera para fazer alguma atividade de maior impacto, como spinning, lutas, eventualmente. Porque senão a pessoa tem muita ansiedade e acaba tendo Existem casos até de cardiologistas, isso é um dado interessante, que tem problemas cardíacos, porque o cardiologista é um ser humano como qualquer outro. E ele, às vezes, num período de frio como agora, que nós estamos vivendo, ele resolve fazer essas corridinhas em parque aos domingos, aos sábados, e em cidades muito frias, por exemplo, como Curitiba. Essas pessoas, às vezes, existem relatos de pessoas que infartaram correndo, cardiologistas, médicos em geral, porque abusaram um pouco, né, da autoconfiança. Meu Deus! Então, ninguém está isento de risco, então todo mundo tem que se cuidar e prevenir. Tomar cuidado, né? Porque exercício físico também não é brincadeira, a gente não pode ter tanta ansiedade assim de chegar logo a um resultado. Né? Exatamente. Eu vou fazer uma pausa para o intervalo agora, mas a gente volta já já. Você que está em casa, não saia daí, a gente vai falar muito mais sobre o coração, os problemas que ele pode dar, né? Ele pode causar para a gente. Até mais.
estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje nós estamos falando sobre um assunto muito importante, como cuidar do seu coração. Estou conversando com o Dr. Edmo Atique Gabriel, ele é cirurgião cardiovascular, trabalha aqui nos principais hospitais aqui da capital paulista, né? Os mais conceituados, a gente pode dizer assim, né? E, bom, a gente falou bastante aí sobre exercícios no primeiro bloco e eu queria falar sobre idade também, porque existem idades que a pessoa tem mais perigo de sofrer um infarto. E eu já ouvi, pergunta número 1. E número 2, eu já ouvi falar que o infarto numa idade menor é mais perigoso do que após os 60, é verdade? É verdade. A primeira pergunta, existe, né, uma faixa etária de maior risco que é após os 50 anos de idade. Em geral, para as mulheres, a gente considera no momento que ela entra na menopausa, dali em diante. Tem mulheres que têm uma menopausa mais precoce, que pode ser antes dos 50, antes dos 45, ou às vezes até antes dos 35, tem mulheres com casos muito precoces, mas em média a mulher por volta dos 40 anos na média já está entrando na menopausa. Então, para as mulheres que já estão na menopausa, considerando aí uma média de 40 anos, dali em diante ela tem que tomar cuidado em função daquela questão da redução natural dos seus hormônios, que são protetores para o coração. Para os homens em geral, a média populacional é em torno de 50 anos de idade. É um dado mundial, no Brasil não é muito diferente. É claro que dependendo da quantidade de fatores de risco, seja o homem ou a mulher, que eles tenham, então, quanto que fuma, quanto que bebe, o quanto sobrepeso, se é diabético, se é hipertenso, se tem uma vida de muito estresse. Dependendo da somatória de tudo isso, a idade fica até num segundo plano. Mas, em média, 50 anos para os homens. E para as mulheres, em geral, do momento que elas iniciam a menopausa, dali em diante elas passam a ter um risco um pouco mais elevado. Agora, é claro que para as pessoas mais jovens, então vamos colocar pessoas abaixo de 40 anos, essas pessoas elas têm um risco de ter um infarto mais fatal do que os mais velhos. Primeiramente, até comentando por que essas pessoas infartam, né? Os jovens não deveriam ter facilidade para infartar. Porque mesmo que a pessoa tenha uma alimentação muito errada na infância, na adolescência, teoricamente ainda teria um tempo, uma margem de segurança até ela atingir 50, 60 anos e aí sim ter o problema. O problema é que a gente sabe que nos dias de hoje existe o uso de drogas. E a população que mais usa drogas ilícitas é a população jovem abaixo dos 40 anos. E as drogas em geral, as drogas ilícitas como um todo, todas elas são causadoras de infarto ou derrame, ou até arritmia. Qualquer droga? Qualquer uma dessas drogas. Elas têm um efeito no nosso coração, no nosso sistema cardiocirculatório, de extrema estimulação. E isso pode levar a arritmia, pode levar a um infarto ou pode levar a um derrame. Um problema associado a isso, que além do uso de drogas, é comum hoje a população jovem frequentar baladas nas quais se consome a bebida alcoólica com energético. Então, eu tenho muitos pacientes jovens no consultório que relatam para mim o uso de vodka com energético. Nossa, tem muita gente. Uísque com energético, isso é extremamente frequente. Talvez é o substituto do antigo café com Coca-Cola. Num passado era assim, café e Coca-Cola, né? Agora, mais modernamente... A gente tomava para estudar, porque tinha que estudar muito, tomava café com Coca-Cola. Para se concentrar, exatamente. Hoje não é só para concentração, hoje é a busca do prazer nas festas. Se consome muito a bebida alcoólica, de alto teor alcoólico, com o energético. A soma disso também gera no coração uma hiperestimulação, e esse coração não consegue, num tempo muito curto, suportar e acaba acontecendo algum evento, ou infarto, ou derrame, ou arritmia. Perigoso, hein? Exatamente, exatamente. Agora, por que esses jovens infartam? A causa é basicamente isso que eu coloquei, esse aumento do uso de drogas, o uso dos energéticos, bebida alcoólica misturada com energético. O nosso coração, ele possui uma árvore arterial, ele possui um conjunto de vasos sanguíneos que irrigam o músculo do coração, porque o nosso coração é um músculo muito especializado, mas é um músculo. Se essas artérias não tiverem canais ou comunicações entre elas, para que numa obstrução que aconteça numa artéria, um canalzinho comunique para outra, que é o que a gente chama de circulação colateral, ou seja, se não existir isso no coração, uma oclusão súbita de uma artéria vai fazer com que acabe o fluxo subitamente e a pessoa infarte. O jovem, por ser jovem, tem essa desvantagem. Não houve tempo suficiente para o coração criar esses canais colaterais.
Então aí a idade é um fator a favor. Quem é mais velho teve mais tempo para que o coração, viveu mais tempo, né? Para que o coração desenvolva naturalmente esses canais colaterais, de tal forma que uma oclusão numa artéria principal não gera morte, ou não gera um evento importante, porque existe uma comunicação e uma compensação. Já nos jovens, que é mais perigoso, por isso que é mais perigoso, fatal, né? mais fatal, mais perigoso. Nós como cardiologistas, e eu como cirurgião principalmente, eu fico mais preocupado quando um jovem apresenta-se no consultório com sintomas que possam lembrar um infarto. Porque eu sei que eu estou diante de uma pessoa mais jovem, cuja circulação colateral, esses canais são muito reduzidos e com alto risco de ter, eventualmente, consumo de drogas, substâncias que podem já ter lesado o coração. Então, isso preocupa a gente em termos de um tratamento efetivo. Pois é, bom, e o pior de tudo é que, bom, as drogas, todo mundo sabe que são prejudiciais para tudo no corpo, né? Isso já todo mundo sabe. Quem usa, usa sabendo que faz muito mal. Agora, a bebida com energético, nem todo mundo sabe que faz tão mal assim. Exatamente. Então, é um alerta importante para a população. Não que não possa, que seja algo impossível de ser, mas, de repente, ter moderação, não fazer disso um hábito frequente, porque, como, infelizmente, pelo que a gente vê, se tornou uma prática quase que contínua nas baladas, né? Tomar essa bebida alcoólica de alto teor, que não é só bebida alcoólica, é um alto teor alcoólico, que por sua vez já impacta no coração, esse alto teor alcoólico. Então, geralmente vodka, exatamente. Somado ao consumo do energético, ficar a noite inteira fazendo isso, consumindo, e ainda se tiver droga ilícita associada, não há coração, literalmente não há coração que aguente mesmo. Pode até ser jovem, né? Ai, não tem como suportar. É. Eu tenho 2 amigos que morreram com a idade de 40, um tinha 40 e o outro uns 38 na época. Um ele era obeso, né? O outro não sei, ele fumava muito. Né? Eu já tive a oportunidade de operar algumas pessoas que foram sobreviventes, né? Eles usavam as drogas, assim, na entrevista eles confirmaram o uso, mas confirmaram sobretudo esse uso concomitante do energético com a bebida alcoólica. E essa foi a causa deles terem o evento infarto e precisar até de uma cirurgia de ponte de safena. Então você tem que operar uma pessoa hoje com 30, 35 anos, saber que isso, porque você opera uma pessoa, você mexe na circulação, você agride de uma certa forma o organismo. Então, não é o momento adequado. Eu acho que a cirurgia teria que ser um caso mais extremo, quando a pessoa realmente está fazendo tudo certo, mas tem uma tendência familiar que não ajuda. Agora, infelizmente, hoje aparecem pessoas cada vez mais jovens com problemas graves. E às vezes nem que... Porque esses 2 meus amigos não usavam drogas, que eu saiba, né? Mas acontece mesmo assim. Né? Pode acontecer mesmo assim, porque eu acho que a gente está num mundo de muito estresse. E muito estresse também colabora, não colabora? Uma vida muito sem dúvida. estressante. Existe um pouco do tabu também, a pessoa se sente um pouco constrangida de falar, mas eu tive recentemente no consultório uma pessoa com mais de 60 anos, que discutindo com ela a necessidade de uma cirurgia, que ela vai ter que ser submetida, eu perguntei se ela fumava, cigarro comum, ela falou que nunca fumou. Mas ao olhar o raio-x dela, eu me voltei para ela e falei, olha, eu acho que você deve ter tido contato com alguém que fumou durante muito tempo, porque o seu pulmão é um pulmão de fumante. Aí a pessoa, minha esposa fumava, realmente foi um fumo mais passivo. E eu fui anotando, registrando isso, e durante o final da conversa, eu vou confessar uma coisa, há 22 anos, todos os sábados, eu uso maconha. Meu Deus. Eu uso um baseado, na verdade, foi a expressão que ele usou. Ele está com 66 anos de idade, é uma pessoa autônoma, mas ele acabou falando. Uma pessoa idosa já ainda usa. E aí ele esperava de mim uma reação assim mais. Eu falei para ele, assim, bom, então, diante disso, e importante que você não escondeu de mim, porque eu vou para a sua cirurgia já sabendo das precauções que eu tenho que tomar. Porque o seu risco é um risco um pouco mais acentuado. Você é um fumante passivo, então não fumante, né? O seu pulmão já não é tão normal, e agora você está me dizendo que você tem uma prática que pode comprometer. Então, as pessoas pensam que maconha não faz mal, né? Mas é bom avisar isso. O que eu pedi faz mal, sim. O que eu pedi para ele, assim, muito profissionalmente, foi, olha, eu vou te operar, mas eu espero que com a cirurgia
não haja fumo passivo mais e que, sobretudo, você nunca mais use droga, porque senão todo o trabalho da cirurgia, ao invés de ter duração longa, que é o objetivo de uma cirurgia que dure, né, não dura muito tempo, porque usando drogas e fumando, seja passivo ou não, não adianta fazer a cirurgia ou tomar remédio que não vai resolver. Então, são casos reais do dia a dia que a gente tem que conviver. E as pessoas parecem que ficam um pouco temerosas, até porque sabem que está errado, né? Sim, é uma droga, né? Ilícita. A pessoa, lógico, fica constrangida em falar para um médico que usa isso, exatamente, né? Mas muitas pessoas que usam, eu já até ouvi falar, pessoas falando que, não faz mal, é natural, porque vem de uma planta. Gente, pelo amor de Deus, ela vem de uma planta, mas sem entrar na polêmica. É uma droga, né? Sem entrar na polêmica que está sendo até discutida em alguns países, como no Uruguai. Claro que existe um uso medicinal, existem as propriedades, mas isso é outra situação. Nós estamos discutindo aqui o impacto direto no coração de um sobreuso, de um exagero. E fora o pulmão também, sim, né? Porque não é só o coração, exatamente. É como se estivesse fumando um cigarro sem filtro, né? Exatamente, quer dizer, há uma lesão no pulmão, no cérebro. Outra situação muito comum em consultório, porque às vezes a gente pergunta se a pessoa, se ela usa alguma substância que possa impactar o coração. Você pergunta se fuma, não fumo. Aí, de vez em quando, a pessoa tem coragem, eu uso narguile, que é aquele cigarro árabe, né? Narguilé, alguns chamam de narguilé. Ali é um compartimento onde se depositam várias essências, entre elas o tabaco, mas se sabe que também se deposita drogas ali também. Então, às vezes, a pessoa está inalando tabaco com drogas. E isso é uma outra prática deletéria para o coração, para o pulmão, para o organismo como um todo. E mesmo que seja só o tabaco, né? Porque mesmo que seja só, ele exatamente, não tem altamente filtro nenhum, né? Não, altamente concentrado. Então, hoje são coisas do mundo moderno, né? O uso de consumo de energético com álcool, é uma coisa do mundo moderno. Narguilé, o uso de drogas aí abertamente. Então, são situações que, se não são do mundo moderno totalmente, mas já vem aumentando. E isso faz com que a população jovem, que são os que mais consomem, tenham mais risco de infarto. Pois é, quem é jovem aí tem que pensar bem nisso, né? Que não é porque é jovem que não tem risco nenhum de ter um problema no coração, de ter qualquer outro tipo de problema de saúde. Inclusive, para ir na academia, não é porque é jovem que não precisa fazer um check-up prévio. Recomenda-se para todos os jovens que querem fazer academia, muito exercício, que façam um check-up periódico. E a gente está terminando o tempo desse bloco, mas uma pergunta rapidinha. Existem também pessoas que usam suplementos anabolizantes? Este é um outro ponto crítico nas academias, para atingir uma massa muscular adequada. Também pode ser prejudicial? Sim. Eu tenho um caso no consultório muito assim, para ilustrar, um rapaz jovem que chegou com a esposa e o filho muito pequeno, já com um relatório para a cirurgia, para operar o coração. Ele tinha uma hipertrofia, que seria um espessamento do músculo do coração, extremamente avançada em função do uso de hormônios em academia. Ele até falou para mim que uma época ele usou hormônios que poderiam usar e uma época ele usou hormônios ilícitos, vamos colocar assim, de mercado paralelo, né, as chamadas bombas, né, que você não sabe, às vezes é feito até com material animal. E ele consumia, tem uma que eu já ouvi falar. Ele usava esses substratos proteicos em excesso e a musculatura do coração dele era tão espessa que quase não cabia mais sangue dentro do coração. Aí nós conseguimos, com uma mudança radical dos hábitos dele, algumas medicações, num limite muito extremo, conseguimos evitar a cirurgia, porque a cirurgia seria de alto risco. E ele tinha, na época, acho que 32 anos, para você ter uma ideia. Então, um filho pequenininho, a esposa jovem, então, aquele drama, né? Aquele drama familiar que seria. Pois é. A gente vai para o intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho falando mais sobre o coração, o funcionamento do coração, os problemas que o coração pode dar e os cuidados que você deve tomar. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje eu estou conversando com o Dr. Edmo Atique Gabriel, que é cirurgião cardiovascular. A gente está falando sobre o coração, os problemas de coração, né, que podem ser causados por vários tipos de falta de cuidado e também pela idade, né, em alguns casos.
Vamos falar um pouquinho sobre os problemas de colesterol, hipertensão, diabetes, que são todos problemas que podem levar a um infarto, a um AVC, né? Sobrepeso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas coisas, porque às vezes a pessoa faz um check-up, né? Aí vai lá ver, o colesterol está alto. Mas isso é bobagem. Não é bobagem, né? Não, de forma alguma. Primeiramente, em relação à pressão arterial, eu queria destacar que talvez a pressão arterial, a hipertensão arterial, seja uma das maiores causadoras de morte no mundo, pelo fato de ser silenciosa na grande maioria dos casos. Então, muitas vezes, quando as pessoas chegam no consultório, elas podem estar tendo repercussão cardíaca de uma pressão alta, mas não sentem absolutamente nada. Então, o que se recomenda? Medir a pressão arterial pelo menos umas 3 vezes por semana, de preferência no final do dia, que é o momento que nós estamos já mais estressados. Porque se você acorda cedo, após um sono razoavelmente bom, e mede a sua pressão, ela pode te enganar. Mas no final do dia, depois dos problemas de passar nervoso, de comer fora de casa, aquela correria toda, trânsito, irritações do dia a dia, a gente medindo a pressão no final do dia, 7, 8 horas da noite, nós temos e 3 vezes por semana, nós temos a condição de determinar se a pressão realmente é alta ou não. Além disso, quando os sintomas aparecem, embora eles sejam raros, está atento para dor de cabeça, principalmente uma dor de cabeça que pega a parte posterior, a parte de trás da cabeça. Então, uma cefaleia que a gente chama occipital, que é essa aqui da parte de trás. Aqui na nuca? Na nuca, exatamente. Essa dor de cabeça persistente chama atenção para a pessoa estar com a pressão alta. A sensação de carga e peso sobre o corpo. Então, às vezes a gente está trabalhando e parece que está carregando um piano sobre o corpo, parece que é uma carga de um piano sobre a gente. Isso pode ser a pressão que está alta. E mais raramente, mas não subestimar esse sintoma, sangramento nasal. Às vezes tem pessoas que do nada sangram o nariz, sem bater o nariz, sem ter nada. Às vezes os vasinhos estão estourando porque a pressão está muito alta. Às vezes rompe no nariz ou no olho. Tem pessoas que às vezes de repente amanhecem com manchas vermelhas, como se fosse sangue mesmo nos olhos. Isso são alguns vasinhos que acabam rompendo. Então a pressão arterial tem que ser acompanhada, fazer o check-up com o cardiologista. O que leva à pressão alta? Muito café, muito chocolate, muitos chás estimulantes, gengibre, ginseng, Coca-Cola em excesso, além do sal e pimenta. O sal e a pimenta nós temos que tomar muito cuidado, porque até a pimenta? Inclusive a pimenta, porque comer muito sal e muita pimenta faz com que o nosso organismo retenha mais água. O sal e a pimenta puxam mais água, então a gente fica mais inchado. E isso obriga o coração a trabalhar com uma pressão mais alta para distribuir o sangue. Então, tomar muito cuidado com esses condimentos. Essa da pimenta eu não sabia. O shoyu também, na comida japonesa, que é uma prática muito comum no dia a dia. Com relação ao diabetes, a atenção para o diabetes é um processo crônico, não tem cura, mas dá para controlar. Agora, o diabetes ele pode ter picos, né, causados pelo consumo exagerado de doce. Então, tomar muito cuidado com aquelas pessoas chocolatras, isso é uma prática que não é adequada. Pode comer chocolate? Claro, pode, não precisa se privar, mas não todo dia. Ai, doutor, eu tomo muito café, como muito chocolate. Tomar cuidado. E lembrar, assim, que o diabetes não é só açúcar do doce que dá a sensação de doce. Macarrão é um doce. Toda massa é um doce. E a gente não sabe, né? A bebida alcoólica do tipo whisky, vodka, que é destilada, é doce. Por isso a famosa barriguinha do chopp, a barriguinha do whisky, né? Porque, na verdade, a gente está comendo açúcar numa outra forma. Então, tudo que for carboidrato, dá para colocar dessa forma, massas, bolachas, os chocolates, as bebidas alcoólicas, principalmente as destiladas, diminuir o consumo. O colesterol, geralmente, ele é resultado mais do consumo das carnes. Carne de porco, que é muito frequente no Brasil, feijoada, costela. Algumas carnes bovinas que são mais gordurosas, como o cupim. Um alerta para o filé mignon. O filé mignon ele é macio, mas ele é gorduroso, por isso que ele é macio. Por isso que ele é macio. Então existem outras carnes mais magras, como fraldinha, maminha. A própria picanha tende a ser mais magra quando se tira a gordura dela do que o próprio filé mignon. Então diminuir aquela prática de todo dia filé mignon, que acaba sendo mais consumido. A gente achava que, eu sempre achei que o filé mignon não tivesse gordura nenhuma. Sim, é como o cupim, né? Só que o cupim a gente vê a gordura, mas é uma carne macia por isso. O colesterol vem muito disso, do leite,
que não é desnatado, dos derivados animais. Os queijos amarelo escuro, então gorgonzola é bom, é gostoso, 4 queijos, pizza de 4 queijos, são hábitos muito frequentes do brasileiro, mas a gente sabe que o resultado é um acúmulo de colesterol. E o colesterol, somado ao açúcar e somado à pressão arterial, acaba sobrecarregando o coração, obrigando ele a trabalhar mais, e aí a pressão tem que subir. A pressão subindo, risco maior de romper um vaso, de um infarto, de um derrame, de uma arritmia. Então são práticas que, ainda mais se a pessoa ainda fuma também, se está gordinha, então são atitudes que têm que ser modificadas no nosso hábito diário. Pois é, e o brasileiro consome muito carboidrato, muita massa, né? O brasileiro consome até por questões econômicas. Ainda mais aqui em São Paulo, então... Sim, e até por questões econômicas, eu tenho visto muito no consultório as pessoas dizendo que não tem muito como escolher hoje os alimentos mais adequados por causa do custo, né? Então, você orientar uma pessoa a comer certas coisas, ela fala, puxa, mas eu não tenho condição. É caro, eu só posso né? comer, exatamente. Então, é difícil, né? Pois é. Eu tenho uma pergunta que mandaram para nós aqui do nosso câmera, Ferreira. Bom, espero que não seja você que foi você que fez isso, Ferreirinha. É uma coisa aqui que não se deve fazer, viu, doutora? Uma pessoa que já teve AVC, tomou medicamento por um período e depois, por conta, deixou de tomar. O que pode acontecer? Esse aspecto é interessante, porque dessa pergunta eu aproveito e vou falar de 2 questões. Primeiro, essa autonomia que a pessoa não deveria ter para decidir parar ou não. Isso. Se ela foi orientada... Não é a gente que decide quando para o remédio. A Fabi também, toma remédio, não é remédio para o coração, mas ela sabe o que eu estou falando. Ela para por conta também. Não pode parar por conta, né? Não deve. Não deve porque os remédios, eles têm uma fundamentação química, né? De tempo, de ação, do efeito. Então, isso está muito condizente com a orientação. Quando o médico estabelece, por exemplo, o horário que vai tomar o remédio, se vai tomar em jejum, se vai tomar com refeição, por quanto tempo, tudo isso não é aleatório. Então, a pessoa não pode realmente... decidir mudar o horário, muito menos decidir parar sem consultar o médico. Porque pode até ser que a pessoa melhorou, tenha melhorado, mas o fato dela parar de tomar a medicação pode novamente colocar essa pessoa sob risco de ter o evento. Infarto, por exemplo, às vezes a pessoa infartou, está tomando as medicações, ou até operou o coração, está tomando as medicações, passa um certo tempo, ela se sente bem, que é o esperado, mas aí, de repente, ela decide por si só, o remédio ficou caro, ou está me atacando o estômago, eu vou ficar um tempo sem tomar. Depois eu vejo com o meu médico. Esse ato de tempo, pode não acontecer nada, mas pode acontecer um segundo evento que geralmente pode ser fatal. Então, não é recomendável. Cuidado, Ferreirinha, volte para o seu médico. Sem dúvida. Né? Da mesma forma que a automedicação também não é recomendada. Quer dizer, tanto parar de tomar o remédio por conta, como quanto também começar. se automedicar, exatamente. A automedicação tem que tomar cuidado, porque se a pessoa não conhece bem os componentes do remédio, um item pode ser interessante para aquela situação, mas os efeitos efeitos colaterais podem ser ruins e os outros princípios que estão naquela medicação podem prejudicar. Então, nada melhor do que realmente ter o aval do seu médico, não ficar só consultando a internet. Isso é um hábito também que tem que tomar. É um hábito de hoje em dia que é perigoso, sim, né? Não pode ficar só se baseando em relatos na internet. Eu acho que cada pessoa tem que ter a sua... O médico é o que mais conhece o seu organismo, né? Conhece os seus exames, o seu dia a dia, ele vai poder orientar melhor. É verdade. E já que o senhor falou de café, o brasileiro toma muito café, né? É um hábito nosso. Sem dúvida, também. o Brasil é um dos maiores produtores de café, então a gente se destaca. Já é uma coisa da nossa história, sem dúvida, já, cultural. né? E todo mundo tem o costume de tomar cafezinho, tudo. Qual é o limite que começa a tornar esse hábito perigoso? O que a gente recomenda é, primeiro, o café ele tem cafeína, né, que é a substância altamente estimulante para o coração e para o organismo. Cafeína faz bem? Faz. A gente fica mais concentrado, a gente fica mais ativo, dá mais disposição. E auxilia no fluxo sanguíneo, na distribuição do fluxo sanguíneo pelo coração. O problema é que a quantidade é o perigo. Então, tomar café de manhã com um pouco de leite não tem problema. A preocupação é pessoas que têm tendência à pressão alta, arritmia, a insônia, consumir aqueles copinhos de café, aí independe se é 1, se é 2, se é 3, quer dizer, aquele hábito de ficar consumindo café ao longo do dia,
sem se alimentar, sem comer fruta, sem tomar água e ficar substituindo tudo isso por café, não é recomendado. Tem gente que toma Tem gente que toma uma trabalho. garrafa por dia, não. Tem gente que tem... Quem trabalha em escritórios, assim, é café o dia inteiro. Até me fez lembrar agora 2 casos, não é relacionado ao café propriamente dito, mas a Coca-Cola, e a Coca-Cola tem também um pouco de cafeína. Eu tive 2 casos de pacientes que infartaram porque tomavam 40 latas de Coca por dia. Eles chegaram, não é possível. 40 latas, que na verdade cria um vício, né? Do mesmo jeito que o café vicia mesmo. A ponto das pessoas às vezes comprarem aquela máquina e ficar do lado o dia inteiro tomando cafezinho, né? O dia inteiro copinho para lá e para cá. A Coca-Cola também não é muito diferente. Existem pessoas que são viciadas em Coca-Cola. Mas 40 latas, foi o que ele estimou para mim. Ele tomava uma quantidade, os dois, mais ou menos 40 latas. Começavam no café da manhã, inclusive. Agora imagina você substituir fruta de manhã, o leite tradicional, o pão, por Coca-Cola. E isso, se você observar, não está distante da gente. Se você for numa padaria, aqui em São Paulo, em qualquer lugar, 8 horas da manhã para tomar seu cafezinho tradicional, observa que você vai ver, não é tão infrequente, algumas pessoas pedindo Coca-Cola. Coca-Cola de manhã. 8 horas da manhã, 7 horas da manhã. E Coca-Cola, além da cafeína, ainda tem muito açúcar, né? Tem açúcar, tem os gases, quer dizer, tudo isso prejudica a digestão, tudo faz mal. Mesmo que seja Coca zero... Não, pode ser que ajude. Também tem a cafeína. A Coca Zero tem açúcar, mas tem aquela questão de talvez... E mais adoçante, mais rápido. Exato. Nossa. Pode ser que a Coca Zero tenha uma questão de calorias, né? Mas a cafeína em si é o grande problema, né? Que é o que vai deixar a pessoa que pode estimular excessivamente o coração. E se for um coração, como eu inicialmente falei, com entupimentos prévios, com alguém que já infartou, alguém que tem arritmia, que estava estável, você pode despertar algo que estava extremamente calmo. E aí a pessoa começa a ter muitos sintomas, a ponto até de correr risco, né? Pois é. Olha, nosso tempo acabou, que pena, né? Porque estava bem interessante a entrevista. Já está convidado a voltar. Muito obrigado. Para a gente falar mais sobre esses assuntos. E você que está em casa, se quiser mandar perguntas para nós, né? Quando o doutor voltar, a gente pode fazer essas perguntas para ele. Eu estou à disposição. Quer passar o seu contato? Vou deixar meu site para quem quiser esclarecer, é www.drgabrielcardio.com.br. Redes sociais tem? Redes sociais, Facebook, LinkedIn. É só digitar o meu nome, Edmo, E-D-M-O, Gabriel. Ok, então, muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigada. E você que está em casa, entre no facebook.com/programa Análise Direta e veja lá de novo essa edição ou outras edições do programa. E você pode mandar sugestões para nós. E se você tiver a sua pergunta para fazer para o doutor aqui quando ele voltar, pode mandar para a gente, tá bom? Um beijo, até a próxima.